E aí galera, beleza? Vamos falar hoje sobre redação. Eu vou passar aqui alguns bizus para você não cometer de erro na sua redação, certo? Lembrando, eu não sou um especialista em redação, eu não sou formado em letras, nada disso. Eu sou alguém apenas ali que escreveu uma redação e conseguiu passar no concurso da ESA, certo? A correção aqui ela foi feita por um professor e eu vou comentar essa correção aqui, né, de uma redação, que eu vou usar como exemplo, de alguns possíveis erros ali que você pode cometer na sua redação para você evitar, beleza? Para você não perder ponto aí. Então, sem enrolação, vamos lá. Um aluno aqui mandou uma redação lá na plataforma, o professor corrigiu e vamos analisar aqui, né, a correção que o professor fez. Que aí você já vai pegando alguns bizus aí para você não cometer na sua mesma redação, certo? Bom, você tem que se atentar bastante ao título, né? Título aí geralmente tem que ser um título não tão muito grande, tá? O bom é você pegar um título curto e centralizá-lo, beleza? Tem que ser um título aí que esteja centralizado. No título, faltou os 2 pontos após o termo racismo, porque há uma explicação. Então, quando você for explicar alguma coisa no título, se atente a isso, né? Aqui era para ter 2 pontos, ó. Racismo, uma questão social. Beleza? Não se utiliza primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural na redação. Então você não vai utilizar lá o pronome eu, não vai falar assim, eu acho isso, né, eu fiz isso na redação, não. E também não vai usar aí a primeira pessoa do plural, né, que seria o nós ali. Nós fizemos, ou usar aqui, por exemplo, o pronome, né, possessivo nossa, nosso, fizemos, faremos, nada disso, beleza? Não pode ter isso, então se atentem a isso. Aqui provavelmente errou uma acentuação. Cara, sempre que você for escrever sua redação lá no final, né, você dá uma lida e veja se você não errou em nenhuma, se você não esqueceu de nenhum acento, tá? Porque, cara, sempre ali você pode errar um pequeno acento, né, que já faz você perder ponto. Aqui provavelmente errou a vírgula, dentre todos os fatores dessa problemática. Aqui o aluno ele usou um caveirão, né, dá para perceber, ó, dentre todos os fatores dessa problemática. Aí aqui era para ter uma vírgula, vale destacar, certo? Ajuste 5. O primeiro período do parágrafo de introdução ficou muito curto e pouco desenvolvido. Então, o primeiro período é isso aqui, ó. Ao se analisar o racismo, é possível afirmar que está presente diariamente em nossa sociedade, certo? Daria para desenvolver um pouquinho mais. Por exemplo, aqui ó, o professor colocou: apresente melhor o tema trazendo o leitor para a atualidade. Então é sempre bom você trazer algo para a atualidade, né? Pô, tá falando lá sobre meio ambiente, sobre IA, sobre racismo, sobre educação. Traga ali para temas atuais, né? Ajuste 6, você utilizou piadas e brincadeiras. Ó, tem que se atentar que são palavras parecidas. Então, quando você for desenvolver isso aqui, né, vai ficar algo muito parecido, certo? São sinônimos. Você utilizou piadas e brincadeiras como argumentos que serão desenvolvidos nos próximos parágrafos. Porém, esses 2 argumentos são praticamente a mesma coisa, ou seja, poderiam ser desenvolvidos em um único parágrafo. Exatamente. Por exemplo, aqui, ó, aí você poderia, ó, nesse primeiro desenvolvimento, desenvolver isso aí, tanto piadas quanto brincadeiras. Para no desenvolvimento 2, desenvolver aí um outro assunto um pouco distinto de piadas e brincadeiras. Porque aqui, ó, o aluno ali colocou piadas aqui, né, que ele desenvolveu aqui, ó. E em segundo plano, né, nota-se as brincadeiras. Então, aqui ele desenvolveu as brincadeiras. Só que vai ficar muito parecido esses 2 parágrafos. Beleza? Então, daria para desenvolver em um único parágrafo. No caso, no desenvolvimento 1 ou no 2 ali, né? Tá. E aí a gente parte para o desenvolvimento 1. Aqui, ele colocou aqui as problemáticas, né, que seriam piadas e brincadeiras. No desenvolvimento 1, ele vai desenvolver piadas e no desenvolvimento 2, brincadeiras. E aí, como o professor colocou ali, né, ele poderia desenvolver isso aí em um único desenvolvimento. Ajuste 1. Por mais que algumas pessoas achem, aqui ele deve ter errado, achem. Ajuste 2. Não se utiliza a crase antes do artigo indefinido. Logo, o correto seria engraçado a uma parte. Cuidado com crase, galera. Se você erra muita crase aí na sua redação, vai lá,
volta na teoria e faça uma lista recheada de questões de crase para você não errar crase, tá? Geralmente a galera erra muito crase na redação. E óbvio, perde ponto. Da sociedade que se sente, pelas regras de concordância, o verbo deve concordar com o termo que está sendo referido pelo pronome relativo que. Ou seja, o verbo sentido deve concordar com sociedade, por isso ficará no singular. Aqui um erro de concordância. Também aí, muito comum a galera errar concordância. Faça lá uma lista com várias questões de concordância para você não errar. Ajuste 4. O primeiro parágrafo ficou muito superficial, desenvolveu muito pouco. Utilize 2 períodos por parágrafo. Lembrando que os parágrafos de desenvolvimento não podem, de acordo com a estrutura, apresentar uma quantidade de linhas menor do que o parágrafo de introdução ou do que o parágrafo de conclusão. Isso aqui é muito importante. Ó. Você percebe que a conclusão dele ficou grande e os desenvolvimentos pequeno. Certo? Então, é nos desenvolvimentos que você tem que colocar mais informações, mais linhas. Uma quantidade boa para você se basear é 5 linhas a introdução, 7 linhas o desenvolvimento 1, 7 linhas o desenvolvimento 2 e 5 linhas a conclusão. Claro, pode variar, mas né, para você perceber aí a diferença de linhas que cada parágrafo tem que ter. Onde que a gente estava aqui, né? Beleza, aí desenvolvimento 2, as brincadeiras e os apelidos que muitas vezes começam, certo? Deve ter errado aqui pontuação e o verbo começar. Ajuste 2, comentários, acentua-se as paroxítonas terminadas em ditongo, erro de acentuação. Ajuste 3, transtornos psicológicos, aquele, erro de crase, mais uma vez. Ajuste 4, mesmo problema do parágrafo anterior, desenvolveu muito pouco as suas ideias e apresentou apenas um período. Ó, apenas um período aqui, ó. O bom, galera, é ter pelo menos 2 períodos, tá? Nos desenvolvimentos. Então tá muito curto. Você poderia ter estruturado o primeiro parágrafo de desenvolvimento abordando os setores da sociedade que se utilizam da piada para praticar o racismo e o segundo parágrafo como descasso do setor educacional no tratamento desse problema. Pô, show de bola aqui a correção do professor. Conclusão. A conclusão ficou muito longa, seja mais direto ao ponto. Cara, não enrole na conclusão, tá? Conclusão, se você apresentou lá um problema, você vai dar uma solução para esse problema. Tá? Não tem mistério. A conclusão eu acho a parte mais fácil da redação. Tem que ser direto ao ponto. A conclusão ficou muito longa, seja mais direto. Isso que a gente já leu. Ajuste 2. Se você vai apresentar uma solução na conclusão, você deverá seguir a estrutura. Agente, quem, né, citar quem vai realizar a intervenção que você propõe, né, seja o governo, né, órgãos públicos ali. Ele dá aqui como exemplo órgãos públicos ou privados, ONGs, etc. 2. A ação, o que deve ser feito. Dizer o que precisa ser feito para enfrentar o problema. Essa ação deve ser específica e relacionada ao que foi discutido ao longo do texto. Modo, meio, como, por meio do que. Explicar como a ação vai ser desenvolvida, colocada em prática, quais medidas deverão ser tomadas para que a ação seja efetivada. Efeito, para que citar qual é a finalidade dessa ação, qual o efeito dela no problema, né? O que se pretende alcançar. Comentário geral, atentar-se ao uso da crase, atentar-se às regras de concordância verbal, melhorar o vocabulário, desenvolver mais as ideias expostas, atentar-se à estrutura da redação, introdução 5 a 6 linhas, desenvolvimento 7 a 8 linhas, desenvolvimento 2, 7 a 8 linhas e conclusão 4 a 5 linhas, né? Como eu tinha falado ali. E aqui o aluno recebeu nota 4,3. Se ele corrigir esses erros aqui, a próxima redação que ele fizer, ele vai aumentar a nota. Então, por isso que é muito importante você ter a sua redação corrigida por um professor, né? Para você saber onde você está errando. Senão você vai estar dando um tiro no escuro, né? Achando que está bom na redação, sendo que na verdade não está. Vamos analisar outra aqui. Mais uma redação aqui para a gente analisar. Uma redação que o aluno fez lá do nosso simulado. O tema da redação é IA.
Vamos lá, correção aqui do professor. Introdução. Ajuste 1. Recomendo que inicie o parágrafo de introdução trazendo o tema para os dias atuais. Ó, novamente. Então, está falando de um tema muito atual. Atualmente, nos dias atuais, odiernamente. Então, é isso aí. Ajuste 2. Não apresentou o que será abordado nos próximos parágrafos de desenvolvimento. É na introdução que você indicará ali as problemáticas que serão desenvolvidas nos próximos parágrafos. Então, aqui, ó. A inteligência artificial é uma ferramenta que visa... eu não consigo ler muito bem as letras do pessoal, mas vamos lá. A inteligência artificial é uma ferramenta que visa... vamos lá. Para revolucionar o mundo e está sendo utilizada cada vez mais. Assim, a sociedade tem nas mãos uma ferramenta que está na busca de resposta de uma forma rápida e prática. Como trabalhar isso tudo. Beleza, mas ele não falou que vai ser desenvolvido aqui nos próximos parágrafos, né? Ele só fez aqui um contexto, né, sobre inteligência artificial. Ele poderia colocar esse contexto da inteligência artificial num período e no próximo período já trazer ali um problema. A inteligência artificial aí vai substituir alguns empregos, a inteligência artificial vai ajudar muitas pessoas ou não. Cuidado na hora de separar as palavras. Você utilizou um traço para fazer a separação de tarefas, mas esse traço ficou parecendo um acento agudo. Então, aqui, ó, né? Tarefas, ó. O traço tem que ser na horizontal, bem na horizontal. Desenvolvimento 1. Não utilize a priori, ao invés de primeiramente. Em primeiro lugar, essas expressões não possuem o mesmo significado. Cuidado, então, com essas expressões, né, galera? Com o significado aí de cada expressão. Tipo, a galera usar conquanto como se fosse portanto, sabe? Sendo que conquanto é uma concessão. Ajuste 2. A utilização da IA está sendo usada. Ficou redundante, né? Porque, ó, utilização, usada, né? Utilizada. Mesma coisa. Ajuste 3. Você utilizou letra minúscula para escrever a sigla IA. Cuidado. Sigla tem que ser com letra maiúscula, a não ser que esteja no plural. Aí sim, se fosse tipo IAs, né, no plural, aí o S seria em minúsculo. Ajuste 4. Não há necessidade da utilização da preposição a em a satisfazer. Nenhum termo está exigindo essa preposição. Então, cuidado com regência, galera. Ajuste 5. Faltou o uso de um conectivo para introduzir um novo período. Tarefas com respostas prontas. Isto posto, percebe-se que crianças e adolescentes, a partir da busca por respostas rápidas e prontas, estão prejudicando o desenvolvimento de suas aprendizagens, haja vista que tal fator não estimula o raciocínio lógico. Então aqui, né, faltou aqui um conectivo para interligar e melhorar suas ideias. Desenvolvimento 1, que já foi. Beleza? Desenvolvimento 2, ajuste 1, repetição do pois. Você pode substituir o pois por porque ou por quanto. Cuidado então com a repetição de conectivos, né, com palavras também, porque você tem que mostrar ali para o corretor que você domina, né, a língua portuguesa, então que você tem ali um leque maior de palavras, né, de vocabulário. Não ficar toda hora repetindo as mesmas palavras. Repetição da palavra ferramentas, busque sinônimos, utensílios, acessórios, dispositivos. Repetição da palavra educação. Então isso é muito importante. Não pode ficar repetindo muitas palavras, galera. Busca sempre por sinônimo. E para isso, né, você tem que ler mais. Às vezes você tem um vocabulário muito pobre, né, porque você não tem o costume de ler. Melhor forma, então, para isso, né, para você solucionar isso, é lendo mais. Ajuste 3, faltou o conectivo na introdução do segundo período. Ajuste 4, faltou o R em poder. Você disse que a IA poderia desenvolver trabalho com crianças especiais nas escolas, mas não explicou como esses trabalhos seriam feitos, ou seja, apresentou uma ideia, porém não a desenvolveu. Você não pode só apresentar uma ideia, né, e não debater sobre ela, não desenvolver. Para isso que serve o desenvolvimento, é você desenvolver mais a fundo a sua ideia, não é só, isso aqui, pronto. Não, vamos desenvolver. Ajuste 6, evite o uso do termo especial para se referir a pessoas com deficiência. Beleza. Conclusão.
redundância. Tente retomar os pontos principais de cada parágrafo. Exemplo, portanto, a inteligência artificial, dependendo da sua utilização, pode ocasionar pontos positivos, como, por exemplo, o auxílio a pessoas com deficiência ou fatores negativos. O não incentivo ao raciocínio lógico. Lá na introdução ele vai apresentar 2 pontos, vai desenvolver esses pontos nos desenvolvimentos e na conclusão ele vai voltar, ele vai retomar a esses pontos aí, por exemplo aqui, né? Portanto, a inteligência artificial, dependendo da sua utilização, pode ocasionar pontos positivos, como por exemplo o auxílio a pessoas com deficiência ou fatores negativos. Você percebe que você tem que retornar aquele ponto que você citou lá na introdução e desenvolveu nos desenvolvimentos, né? E um conectivo bom para você usar isso é o portanto. Ajuste 3, o segundo período ficou pouco trabalhado, poderia desenvolvê-lo melhor, utilizando o discurso de como devemos dar mais valor ao debate da inteligência artificial. Ó. Então, aqui, ó, segundo período. Com o uso de forma adequada, ela tende a apresentar uma grande... Eu sou muito ruim para... A letra que nem é tão ruim, tá? Mas é eu que não consigo entender direito. Um grande... que não vou conseguir entender. Para ajudar a desenvolver... Aqui tá. Um grande suporte para ajudar a desenvolver o ensino e melhorar a área educacional. Ficou um período muito pequenininho. Daria para desenvolver um pouco mais. Ó, 1, 2, 3, 4. Lembra lá que o ideal, né? A conclusão é ter pelo menos 5 linhas. E aí o comentário geral, você possui uma letra legível, tem boas ideias para desenvolver o texto, repetiu muitas palavras e muitos conectivos, sugiro que busque mais por conectivos e leia notícias, livros, etc. para aumentar o vocabulário. Cuidado com expressões redundantes, faltou desenvolver mais suas ideias, recomendo a leitura de alguns textos sobre o assunto para que você amplie o seu conhecimento nessa área, que é muito interessante. Então, pega os possíveis temas que podem cair na redação, né? IA, meio ambiente, educação, racismo, machismo. Vai pegando vários assuntos aí e lê algumas notícias, né? Para você ali ter o que falar lá na redação, né? Muito cuidado com a quantidade de linha. Percebi que você fechou a redação na quantidade mínima exigida, mas recomendo que faça a quantidade de linhas com folga, pois o avaliador pode implicar com isso. Que ele escreveu uma redação com 20 linhas, não é muito bizu, tá? Beleza, que é o mínimo ali, mas fica uma redação muito curta. E aí o corretor pode implicar com isso. Recebeu aqui nota 4,8. Então aqui, claro, eu peguei aqui algumas redações, né, que foram redações que tiveram bastante erros aí para eu poder mostrar aqui para vocês, né, para vocês não cometerem esses mesmos erros aí na sua redação, certo? Então é isso aí, galera, 2 redações aí corrigidas para você, como eu falei, né, para você pegar os bizus aí. Se você quiser ter a sua redação aí corrigida dessa forma aqui super detalhada, clica ali no link da descrição, tá? Você vai ter acesso lá ao banco de questões, a vários simulados e a 3 correções de redações por mês. Então você entrando agora, você vai ter 3 correções corrigidas no mês de julho, 3 correções de redações no mês de agosto e 3 correções de redações no mês de setembro. Então aproveite. Você vai ter 9 redações corrigidas. Eu duvido para você que com 9 redações corrigidas, sendo bem detalhada desse jeito que está aqui, você não vai evoluir. Eu garanto com 100% de certeza que você vai evoluir na redação. E cara, mesmo que você já tenha um curso aí, né, que você envie lá suas redações para esse curso, esses cursos grandes, tá? Eu fui aluno de um, e por mais que o curso seja bom, eles vão pecar na correção da redação. Por quê? Porque tem vários alunos. Então, com vários alunos, tem que ter vários professores. Logo, não tem uma padronização de correção. Um professor vai ser muito bom, o outro mais ou menos. Às vezes você envia uma redação 2 vezes, né, a mesma redação, um professor dá uma nota e um outro professor dá outra nota. Então é uma bagunça, não tem um padrão. Né? Na nossa plataforma, o professor consegue manter esse padrão aqui de correção para todos os alunos, beleza? Eu garanto para você que você vai ter uma correção super detalhada e você vai evoluir para não correr o risco de tirar menos do que 5 lá na sua prova, tá? Não caguem para a redação, hein, beleza? Ano passado teve muita gente que foi reprovada e por ser reprovada na redação deve ser muito frustrante, galera. Então, assim, não caguem para a redação, escrevam pelo menos uma redação por semana
E é isso aí, até o próximo vídeo. Deixa o like aí, se não tá inscrito, se inscreve e valeu!